Sou Viviane Borges, professora associada da Universidade do Estado de Santa Catarina. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade por estar participando do evento. O artigo que eu apresento aqui foi publicado recentemente na revista Convocarte com o título Entre o Pesar e a Ruína, o Hospital Miguel Bombarda, notas sobre um debate inconcluso. Então, o que eu apresento aqui é um resumo. Esse trabalho está relacionado a um dos resultados do meu pós-doc, realizado em 2019, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Esse trabalho se relaciona também diretamente com o meu projeto de extensão, o Arquivos Marginais, que eu coordeno desde 2011 e que trabalha com a salvaguarda e difusão cultural de acervos relacionados a instituições de isolamento social, bem como questões vinculadas à patrimonialização desses lugares. Então eu trato aqui dos embates em torno dos patrimônios difíceis em Portugal, tendo como fio condutor o Hospital Miguel Bombarda, localizado em Lisboa. O hospital foi criado em 1848 e teve seu encerramento em 2011 e encontra-se muito degradado, abandonado e enredado por contradições e discordâncias a respeito dos seus significados patrimoniais e seus usos no presente. O argumento central do meu trabalho é que a teia de questões conflitantes que envolvem o hospital em um amplo debate evidencia a instabilidade e a complexidade que podem envolver os processos de patrimonialização e suas escolhas. Esse trabalho, então, intenciona trazer à tona essa questão e pensar o Miguel Bombarda e esse processo de patrimonialização à luz da categoria patrimônio difícil. Então, em 2010, com o início do encerramento das atividades do hospital, historiadores de arte, psiquiatras, membros do ICOM, sociólogos, artistas plásticos e psicólogos assinaram um documento ressaltando a importância histórica e patrimonial das edificações, do arquivo médico e também das obras de arte, das obras artísticas feitas por pacientes. No momento atual, o hospital mantém-se ainda de pé, mas em processo então de destruição, com muitos prédios degradados ou em ruínas, atestando vestígios de uma presença incômoda. Nessa arena de disputas do que e como preservar, o balneário Dona Maria II, criado em 1853 com a finalidade de banhos terapêuticos, e o pavilhão de segurança, a 8ª Enfermaria, construção do final do século XIX, destinado a doentes vindos da penitenciária de Lisboa, um edifício singular com estrutura panóptica, foram ambos classificados como patrimônios de interesse público. Depois de um acirrado debate a respeito do alargamento da proteção das edificações, o edifício principal é hoje patrimônio em vias de classificação. A desativação do Bombarda atendeu a um longo processo que culmina em 2009 com a venda do complexo a uma empresa, a Stamo, e sua desativação efetiva entre 2010 e 2011, acompanhada por um forte debate, inclusive pela imprensa, levantando questões sobre o destino dos pacientes e funcionários, bem como o destino dos prédios, arquivos, mobiliário e obras de arte. Contornos conflituosos que tecem uma emaranhada discussão que já perpassa mais de uma década e inserem o processo de patrimonialização do Bombarda em um debate mais amplo a respeito da preservação do patrimônio edificado do conjunto hospitalar da Colina de Santana, composto por uma série de hospitais adquiridos pela empresa Stamo. São José, Capuchos, Santa Marta, Desterro, Miguel Bombarda, todos equipamentos instalados em antigos conventos. Observando os embates em torno da patrimonialização do hospital, é possível identificar 3 fases. A primeira delas, marcada principalmente pela preocupação em relação ao patrimônio documental em risco, oferecendo legitimidade aos múltiplos discursos que cercam a discussão sobre o hospital e o destino de suas edificações e de seu acervo. A ideia, naquele momento, não era fornecer respostas, mas sensibilizar, trazendo à tona a importância histórica do lugar, criando assim um espaço para o debate. A segunda fase traz questões e discussões que envolvem promessas que ligam o processo de patrimonialização à reconstrução da imagem da própria cidade e, sobretudo, de suas zonas históricas, em busca da superação de um incontornável processo de declínio com o anúncio de um polêmico projeto de megaloteamento que previa a construção de 6 torres de 10 pisos na área do antigo hospital. A suspensão dessa proposta, em 2019, marca uma terceira fase de incertezas, momento em que o complexo então vem sendo tomado pela destruição, marcado por denúncias a respeito da degradação, do abandono e mesmo da demolição sem autorização prévia de edificações situadas na zona de proteção. Os embates em torno da discussão a respeito da preservação do Miguel Bombarda não parecem sensibilizar os órgãos oficiais a ponto de impedir a deterioração do lugar, ou mesmo de garantir efetivamente a sua preservação.
Os 6 tomos que compõem o projeto de classificação, né, que torna o lugar patrimônio, as inúmeras reportagens publicadas em jornais de grande circulação, os abaixo-assinados envolvendo historiadores de arte, artistas plásticos, arquitetos, bem como a criação da Associação Portuguesa de Outsider Art, de Arte Outsider, entre outros atores, tecem uma batalha ainda inconclusa e uma teia complexa que por ora não permite vislumbrar com clareza o destino do lugar. Ao longo de uma década, as discussões perpassam o questionamento a respeito das limitações do que foi classificado, sugerem a ampliação da proteção das edificações, alertam para a importância dos documentos, arquivos e obras de arte em risco e tecem um conflito entre as propostas oficiais, as demandas sociais por preservação desse patrimônio em risco, ligadas a diferentes grupos. Os grandes hospitais psiquiátricos, que entre o século XIX até pelo menos a década de 60 do século XX podem ser caracterizados, entre outras coisas, por longos períodos de internamento e existências brutalizadas, na atualidade são então instituições em extinção. Lugares que a partir da segunda metade do século XX foram envolvidos por discursos que buscam alternativas preocupadas com a desinstitucionalização. Transformações que seguem reverberando no presente, voltadas à saúde mental e não mais doença mental, e a políticas sociais de intervenção ligadas à promoção da saúde e prevenção e bem-estar com a reintegração dos doentes ao meio social. O Hospital Bombarda, portanto, representa algo que se deseja extirpar, cujas paredes, celas, muros, objetos e documentos respondem a uma lógica de internamento que não se deseja mais no presente. Os dilemas que envolvem a preservação dos patrimônios difíceis estão aqui entranhados, em pleno conflito entre preservar um lugar centenário cujas experiências de vida a ele relacionadas causam incômodo e cujo apagamento supostamente representaria um processo redentor de modernização para a cidade. Se no século XX o patrimônio assume de forma mais explícita uma atribuição de valores que afirma de fato uma escolha, como o século XXI está lidando com as heranças culturais obscuras? Quais as escolhas estão sendo operadas? Em 2019, realizei uma exposição intitulada Ruínas, composta por 8 fotografias, resultantes de 2 visitas técnicas ao Hospital Miguel Bombarda. O título pareceu dar conta do que as imagens mostravam. Uma instituição de 163 anos de história, abandonada, degradada, com parte de suas instituições instituídas como patrimônio cultural de interesse público e envolvida em um longo e inconcluso debate a respeito do seu destino. No portão de entrada, a inscrição em vermelho enunciava um pedido de socorro, onde se podia ler: "Salvem o hospital". Ainda digno, mas então muito decadente, o Miguel Bombarda é um verdadeiro palácio em ruínas, testemunho disforme da história da loucura e da psiquiatria em Portugal, da contradição de um caminho que transitou entre a opulência e o obsoleto, representando o espaço marginal que aguarda por novos usos. Esse não é um caso isolado, de forma alguma, são inúmeros os exemplos de hospitais psiquiátricos históricos abandonados, muitos deles patrimonializados, como é o caso da Colônia Juliano Moreira, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde funciona o Museu Arthur Bispo do Rosário Arte Contemporânea, o hospital psiquiátrico, então classificado como patrimônio cultural, cujas estruturas centenárias estão ameaçadas devido ao descaso. A patrimonialização de lugares de confinamento ou que promoviam a segregação como forma de tratamento se insere no debate a respeito da categoria patrimônios difíceis, trazendo a possibilidade da emergência de memórias dissonantes e marginalizadas ligadas a objetos, edificações e lugares que demandam reconhecimento. Dessa forma, o hospital assume uma dimensão marcada por contornos sensíveis, representando um modelo de internação que não se deseja mais no presente, se inscrevendo nos embates de um dever de memória, apontado como um exemplar de uma outra época e de uma existência de internamento que não se deseja mais no presente. No caso do hospital, a ênfase dada às singularidades arquitetônicas, à memória hospitalar e à história da medicina ainda parecem se impor sobre as memórias incômodas, conferindo a um segundo plano a importância dos patrimônios difíceis como lugares físicos e simbólicos que incitam a reflexão. São lugares responsáveis por trazer à tona o sofrimento daqueles que foram confinados por longas décadas, apartados do convívio social, requalificando o sofrimento como uma experiência capaz de suscitar novos arranjos sociais.
Nessa breve apresentação, eu procurei então pontuar alguns pontos que abordo com mais profundidade no mencionado artigo, tratando de empates ainda inconclusos, cercados por dissonâncias, delineando uma possível inteligibilidade a discursos conflitantes. Nos discursos oficiais, a valorização de uma memória arquitetônica, reduzidamente representada pelas edificações classificadas, aparece por vezes desvinculada das experiências dos homens e mulheres que passaram pela instituição. São silenciamentos acionados de forma enviesada ou quase implícita nas falas daqueles que se preocupam com o espólio e com a visibilidade a partir da chancela da outsider art. A ausência de políticas públicas claras referentes à preservação dos acervos documentais ou dos objetos tridimensionais, tais como os documentos escritos, as fotografias, os móveis, utensílios, as obras de arte, é uma dificuldade que atravessa os patrimônios difíceis. O lugar e seu acervo permitem vislumbrar a lógica interna dos espaços, as demandas cotidianas inseridas às práticas institucionais, os lugares destinados aos corpos internados e as aproximações que aqueles que tiveram suas existências atravessadas pela experiência de internamento fizeram do lugar. A patrimonialização, em sua dimensão material e imaterial, evita o apagamento dessas experiências. Talvez essa seja sua função mais importante, nos colocando em um lugar incômodo entre o sentimento de pesar e a ruína, em meio a um debate inconcluso, um epílogo ainda inacabado da história do tempo presente. Muito obrigada.